voltamos então com o nosso programa Retratos da História, aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E hoje, realmente falando de uma cidade que tem um papel muito importante dentro do nosso país, dentro do nosso continente e dentro do mundo inteiro, porque nós estamos falando do Rio de Janeiro, tá? E o Rio de Janeiro deu um impulso realmente muito impressionante em 1763, por quê? Nós já falamos da primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Salvador foi capital do Brasil, que foi a primeira capital, São Salvador de Todos os Santos, até 1763. A partir de 1763, entrou aí o Rio de Janeiro como capital, mas o que deu impulso realmente para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né, e o nosso país, foi a vinda de D. João VI para o país. D. João VI, ele trouxe toda a corte de Portugal, porque Napoleão estava invadindo alguns países da Europa e Portugal fez um acordo com os ingleses. Os ingleses ficaram como se fossem os guardiões de Portugal e toda a corte portuguesa veio para o Brasil. E isso foi um divisor de águas para o nosso país e principalmente para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque Dom João, no primeiro momento, aportou em Salvador e depois ele, né, foi para o Rio de Janeiro e ali o Brasil começou a dar salto de qualidade. Por quê? Porque até a vinda de Dom João, o nosso país era uma colônia. O nosso país era apenas um local onde as pessoas vinham, buscavam riqueza, não tinha preocupação nenhuma urbana, nenhuma preocupação, inclusive, de escola. Só para vocês terem uma ideia, a primeira universidade que nós tivemos no nosso país, só para vocês verem como o governo já há muito tempo não investe em educação, foi em 1934, quando foi fundada a Universidade de São Paulo. Olha só, 1500, 1934. Mas Dom João VI deu um impulso muito grande para o Brasil, por quê? Porque ele trouxe toda aquela estrutura da corte para o Rio de Janeiro em especial. E ali começou-se a ter institutos, toda uma estrutura realmente de um reinado, e isso começou a dar um impulso para o Rio de Janeiro. Então, Dom João VI realmente é um divisor de água, tá? Principalmente na evolução do Rio de Janeiro e do nosso país. Tá? Depois de um certo período, com a passagem, né, da guerra que se encerrou lá na Europa, né, com o passamento de Napoleão Bonaparte, Dom João voltou para Portugal e deixou no Rio de Janeiro seu filho, né, Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I ainda era jovem, né? Ele era jovem e administrar realmente um país que estava há quase 300 e poucos anos na mão dos portugueses foi um desafio muito grande. E aí montou-se todo um sistema de administração do nosso país, mas o nosso país ainda tinha um desenvolvimento muito singelo, né? Muito devagar, porque aqui ainda era uma colônia, né? E aí, nesse período, surgiu aqui em São Paulo, não no Rio de Janeiro, em 1822, a independência do nosso país. Só que a independência do nosso país, ela foi, no caso, emanada e decretada, mas o reinado continuou, ou seja, não foi uma independência que nem foi dado para os Estados Unidos em 1778, né? E aí os americanos realmente deram um avanço impressionante na sua economia, né, na sua educação, na sua cultura. O Brasil, né, teve independência, né, e continuou naquele processo de reinado com Dom Pedro I. E aí nós tivemos um período muito interessante na estrutura do Rio de Janeiro, inclusive ele tem locais que são reverenciados no Rio de Janeiro, que surgiu o maior empresário que o nosso país já teve, justamente pelo fato dele viver numa época onde o Brasil era um país colônia, era um continente muito grande, mas era uma colônia. Para vocês imaginarem, o Brasil dependia do grão de café. A cultura do Brasil era o café, era o açúcar, e aí nasceu o grande empresário chamado Barão de Mauá. O Barão de Mauá conviveu já aí com Dom Pedro II, que também era menino na época, e deu um impulso impressionante ao Rio de Janeiro. Então, os cariocas que estão aí nos ouvindo hoje, que estão nos vendo pela TV, pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu computador, isso é muito importante para vocês.
Foi pena que realmente isso, depois, um processo, né, mais avançado, toda aquela estrutura que foi montada sofreu até um boicote, que nós vamos fazer um programa especial aqui falando justamente do Barão de Mauá. Como nós estamos falando do Rio de Janeiro, isso é muito importante para o Rio de Janeiro, porque o Barão de Mauá, né, o empresário visionário, colocou o Rio de Janeiro realmente numa posição de destaque no Brasil e até mundial. Por quê? Ele começou a trazer toda aquela tecnologia que existia na Inglaterra, na França, ou seja, na Europa, a partir da Revolução Industrial. Então, inclusive, ele gerava muitos ciúmes na corte, porque vocês imaginem só, um imperador que tinha todo um orçamento, tá? Mas que tinha uma visão muito regional, concorrendo com um empresário realmente fabuloso, que tinha uma visão já naquela época, em 1850, 1860, uma visão multinacional. Então nós estamos citando nesse segundo bloco justamente a passagem do Barão de Mauá, porque isso é muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, porque daquelas atitudes que ele tomou, de todo aquele processo de evolução que teve o Rio de Janeiro, isso foi se desdobrando para todos os estados do Brasil. E se hoje nós temos realmente todo esse contingente de infraestrutura no Brasil, muito disso começou lá com o Barão de Mauá, em 1850 aproximadamente, 1860. Então nós vamos deixar vocês com mais um intervalo, não saia daí não. Nós estamos hoje falando com muito carinho, com muito amor, de uma cidade que tem um papel impressionante nas próximas décadas, nos próximos séculos, no nosso país e para o mundo inteiro, que é a cidade do Rio de Janeiro. É só um minutinho e nós já voltamos.